Olá, sagitarianos, como vocês estão? Espero que bem. Vamos lá começar esse ano, vamos saber quais serão as energias predominantes e disponíveis para vocês em janeiro de 2022, tá? Quem quiser fazer leituras personalizadas comigo, todas as informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Tem tudo, meu contato, os tipos de leitura que eu faço, os valores, como essas leituras são feitas, como elas são entregues a você, tudo, tá? Então vamos lá? Sagitário, janeiro de 2022. Completude, carta de fechamento de um grande ciclo, remete a uma energia de completude? No sentido assim, porque nesse tarô a imagem mostra um quebra-cabeça e a última peça do quebra-cabeça sendo colocada, né? Então me dá muito uma sensação assim de você chegar num ponto de compreensão da sua vida, ou pelo menos de um aspecto da sua vida, onde você tem essa visão ampla, né, do quebra-cabeça todo montado. Então essa carta me dá muito uma sensação assim de compreensão do todo, o quadro completo, um entendimento. De toda forma, é a carta do mundo, remete a um fechamento de ciclo. Para alguns isso aqui pode falar de alguma coisa referente à internet ou mesmo alguma ligação com outros países também, tá? Sagitário, janeiro de 2022. Dois de ouros, possibilidades, muitas possibilidades, um mundo de possibilidades. Aqui tem escolhas a fazer, né? Talvez justamente porque você encerrou um ciclo. É claro que a gente está nessa transição de um ano para o outro e esse mundo aqui pode justamente estar falando disso também, dessa transição. Mas aí seria uma energia muito geral, né? Que não é só para os sagitarianos, é para todos os signos, né? Então aqui eu penso que não é só isso, né? Pode ser alguma situação específica. Meu gato está passando por aqui, por isso que está balançando um pouco, tá? Uma situação específica sua de encerramento de uma etapa e diante dessa conclusão, dessa completude, você tem que fazer alguma escolha ou até mesmo se equilibrar entre duas possibilidades. Não tem jeito, meu amor. Vê se eu aguento. Vê se eu aguento esse menininho aqui. Fala assim, o meu nome é Fred. Meu nome é Fred. Só que eu sou um pouco manso, eu deito em cima das cartas. Vou dar um pause aqui que eu vou ter que tirá-lo, né? Não tem jeito de eu continuar a leitura com ele aqui em cima. Então, voltando, deixa eu colocar a ordem na casa aqui. Pode ser, né? Eu tava falando que pode ser que vocês tenham que fazer alguma escolha diante desse encerramento, dessa conclusão de alguma coisa na sua vida, de alguma etapa. Ou muitas vezes o dois de ouros nem sempre fala de uma escolha. Muitas vezes o personagem da carta está ali fazendo malabarismo entre duas situações, entre duas opções. Então parece que ele fica com as duas e fica ali meio, né, se dividindo entre as duas possibilidades. Pode ser também, né? A gente fala muito que o dois de ouros às vezes fala, por exemplo, de dois trabalhos, de pessoas que têm dois trabalhos, ou até mesmo pessoas assim que têm a vida em casa, né? Então cuida dos filhos, cuida da casa, mas também tem um trabalho, então tem isso também. Tá, são possibilidades aqui de leituras. De toda forma, o dois de ouros me remete a isso, né? A mais de uma possibilidade. O que é bom, né? Ruim é quando a gente não tem possibilidade nenhuma, perspectiva nenhuma. Não é o caso aqui, tá? Cartas muito positivas.
Esse 2 de ouros tem o símbolo do infinito também, que me remete às leis universais, à lei do retorno, à lei da atração, enfim. A constante do universo, né? O movimento constante do universo. Vamos lá. 10 de paus, outra carta que remete a encerramentos, né? Os amantes, carta que remete a escolhas. Então veja que a mensagem que está aqui nessas duas cartas é muito parecido com o que está aqui no fundo da sua leitura, tá? Rainha de paus são vocês, independentemente de serem homens ou mulheres. E isolamento glacial é um 3 de espadas e a carta da coragem. Coragem para encerrar algo de uma vez por todas. Coragem de fazer uma escolha e bancar essa escolha, né? Porque a carta dos amantes corresponde à carta dos enamorados no tarô tradicional. É uma carta que fala, sim, de parcerias e pode até ser que essas escolhas aqui tenham a ver para alguns de vocês com a vida amorosa, para alguns, tá? Mas vamos ampliar aqui o leque de interpretações. E aqui me dá essa sensação de que tem uma escolha que pode até ser um pouco dolorosa, ó. Que exige coragem, né? E essa questão de bancar as escolhas. Eu tava falando dessa carta, né? Ela fala de parcerias, mas ela fala do livre-arbítrio também. Então eu costumo dizer que quando essa carta vem numa leitura, ela joga muita responsabilidade para a pessoa, para o cliente, para o consulente, para quem estiver assistindo a leitura. Então essa leitura é para você, essa carta, nessa leitura está falando, olha, você tem a responsabilidade das suas escolhas, né? Então, se você tem escolhas a fazer, você precisa se responsabilizar por elas, bancar essas escolhas, né? Por mais doloridas que elas sejam. Aqui vem uma carta te encorajando, né? Te encorajando a fechar um ciclo, jogar uma pá de cal num assunto, seja ele qual for, porque é um peso que você vem carregando. 10 de paus fala de um peso, né? Um peso que você vem carregando. Então você precisa ter a coragem, e aqui tem uma energia de coragem na Rainha de Paus também, coragem, autenticidade, né? A Rainha de Paus fala muito de você ser autêntico, agir de acordo com a sua verdade, né? Essa dor que vem aqui no 3 de espadas, ela pode ser sua, mas ela pode ser de pessoas ao seu redor também, né? Não sei até que ponto aqui essas decisões que você vai tomar podem afetar outras pessoas, enfim. Coragem, tá? Vamos lá, continuando. 9 e 10 de paus faz sentido, né? 8 de ouros, 4 de paus. Então, ampliando o leque, né, para alguns, essas decisões podem até ter a ver com a vida amorosa, mas para outros tem a ver com trabalho ou com estudos, tá? 4 de paus, julgamento e 8 de paus. Muito fogo nessa leitura, né? Paus, 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 paus. O naipe de paus é o naipe do fogo, tá? Que fala da energia, fala da paixão, mas fala da espiritualidade também, o fogo divino, o fogo espiritual, a centelha, né? Então, tem algo aqui que já tá te desgastando bastante, né? E é interessante aqui, olha como que vai diminuindo, né? A gente começa com 10 de paus, aqui tem um 9, aqui tem um 4, tem um 8. Me dá uma sensação de você ir tirando o peso de cima das suas costas aos poucos, né? Sabe? Não, agora eu tirei um pauzinho de cima das minhas costas. Pode ser alguma responsabilidade, seja o que for, tá? Seja lá o que significa esse peso para cada um de vocês, né? Ah, não, agora eu tirei mais um outro pau de cima das minhas costas, mais um peso, é isso que eu quero dizer. Quando eu tô falando pau é por causa do naipe de paus aqui, tá? Tirei mais um peso de cima das minhas costas. Ok, agora eu tirei mais um peso de cima das minhas costas. É a sensação que me dá, né? Então, vocês veem aqui, né? A carta do julgamento vem justamente antes da carta da completude. Arcano maior número 20, arcano maior número 21.
Tem a ver com essa questão de encerrar o ciclo, da mesma forma aqui, né? O 9 e o 10, os arcanos menores. Você tem aqui uma espécie de chamado que tem a ver com você tomar uma decisão e não necessariamente essa decisão ela é fácil, mas ela pode levar a uma mudança, né? Ela pode levar a uma mudança, tá? 8 de paus, completude. Essas cartas, elas podem até falar de viagem, literalmente falando para alguns. Então, a mudança para alguns pode ser mudança geográfica, né? Mudar de casa, cidade, estado, país. Para alguns pode até ser mudança de país, mas aí é uma mensagem muito específica, né? Escolhas, tá? Agora, essa energia central da sua leitura está muito positiva, né? Rainha de paus com 4 de paus. Esse 4 de paus mostra que você tem apoio ou terá apoio de outras pessoas. Pode ser da família ou de pessoas muito próximas com as quais você tem muita afinidade, né? Aqui você vai ter motivos para celebrar, para se alegrar. Uma outra coisa que está me vindo aqui, né? Situações dolorosas, elas podem vir à tona ou até mesmo voltar à tona no sentido de uma coisa assim que já tinha acabado, volta para vocês lidarem com isso, lidarem de uma forma diferente, lidarem de uma forma mais corajosa, mais assertiva, né? Esses paus alinhados aqui, ó, do 8 de paus, eles me dão uma sensação de assertividade, assim, de direto ao ponto, né? Com a energia da coragem aqui. Decisões que para alguns tem a ver com trabalho, para outros tem a ver com amor e para alguns pode ser uma mistura, né? De trabalho com amor. Para quem ressoar, tá aqui. Aqui tem uma sincronicidade numérica, né? Um 88, depois vocês podem procurar. Tá bem forte o número 8 aqui na sua leitura, né? 8, 8, 8 e 8. Uma coisa que me chama a atenção aqui, 8, 9, 10, abrindo a sua leitura. Novamente, 8, 9, 8, 9. Então, 8, 9, 10, né? Na numerologia, o número 9 é um número que encerra um ciclo. Aqui no tarô, nos arcanos menores, é o 10, né? Então, a gente vê essa sequência, né? 8, 9, 10, 8, 9, 10. O Sol, lembra que eu tinha falado aqui, ó, arcano maior número 20, arcano maior número 21, que é o último arcano maior do tarô. Então, da mesma forma que a gente está falando aqui desse 8, 9, 10, aqui também, né? E agora veio 19. Então, 19, 20, 21, os últimos arcanos maiores do tarô. Então, todas essas cartas, essas combinações numéricas estão falando de um encerramento. É um processo, né? Porque aqui a gente está vendo essa sequência, ou seja, me dá uma sensação de processo. Arcanos maiores muito positivos e iluminados, encerrando a sua leitura. Porque aqui, ó, nessa parte, a gente tem um pouco de tormento mental, né? Existe aqui um tormento mental. A gente já tinha falado aqui de uma espécie de peso que você vem carregando. Pode ser o peso de responsabilidades, pode ser o peso de preocupações, pode ser o peso relativo a alguma escolha, alguma decisão a tomar, né? Como é uma leitura para muitas pessoas, existem aqui muitas possibilidades de leituras, mas, de uma forma geral, a leitura abre com cartas que mostram você carregando algum tipo de peso. E esse peso te preocupa, esse peso te faz perder o sono, né? 9 de espadas. Só que, como eu disse, a
as cartas que terminam a sua leitura são muito iluminadas. A gente vê isso pela cor das cartas, né? O centro da sua leitura, desculpa, o centro da sua leitura é uma carta amarela também, que fala de alegrias e comemorações. Então vem algo de bom aqui, tá? A sua leitura começa com uma carta que fala muito assim de pressão, um sentimento de pressão. E esse 4 de paus, que é o centro da leitura, me dá muito uma sensação de um alívio da pressão, né? Se eu estou falando de alívio, pode ser um alívio completo, até pode ser, já que temos aqui o mundo, o último arcano maior e cartas que falam de encerramento de um ciclo, mas é um processo, né? Mas mesmo que não haja um encerramento completo dessa situação que te pressiona de alguma forma, aqui tem pelo menos um alívio. Como eu disse, né, aqueles paus que vão sendo tirados de cima das suas costas, seja lá o que isso signifique para você, tá? E uma energia muito iluminada, né? Sol, imperatriz e mago, tá? Para quem tá esperando alguma boa novidade aqui, pode ser que venha, tá? De toda forma, não fique esperando, porque o mago é uma carta muito de iniciativa, tá? Eu tô falando de boa nova porque é uma carta de número 1, então a gente tá falando, né, de um encerramento de um ciclo, ó, o mundo e o 10 de paus, e a sua leitura começa com uma carta que fala de um novo começo, né? Eu ia falar que era um as, não é um as, é o mago, é o arcano maior, número 1, tá? Iluminação, abundância. Aqui tem uma energia maternal, que pode até ser, né, ajuda de mãe, ou você ajudando a sua mãe, ou a sua mãe te ajudando, para alguns, né? De toda forma, falando de você, essa carta fala de você se conectar com o seu amor próprio, com a sua abundância, com, né, é uma energia de autoestima e amor próprio, tá? Se você é mãe, né? Aqui puxou mais para a energia feminina, tá? Mesmo que você seja pai, pode valer para você, né? Mas puxou mais para a energia feminina. Se você é mãe e tem aqui algum tipo de preocupação, né? Preocupação de mãe, é muito possível que haja aqui algo de bom, tá? Alguma boa notícia, alguma boa revelação, alguma coisa positiva, tá? Para mim, a carta do Sol é uma das mais positivas do tarô, vem muita energia de iluminação aqui. Iluminação. Um novo começo, uma nova fase. Fluidez, né? O 8 de paus é uma energia que anda para frente, que flui, que fala de acontecimentos rápidos, inclusive, né? Vamos falar um pouco das colunas, cada coluna trazendo uma mensagem. Aqui a gente já falou um pouquinho, né? Tem uma sequência numérica, 8, 9, 10, mas assim, bem sinceramente, são cartas bem pesadinhas, né? Essa posição, a primeira coluna, eu associo ao passado. Então, é uma energia que você vem trazendo do passado. Preocupações, tormentos, um peso que você vem carregando. De toda forma, é algo que parece que está chegando ao fim, né? De acordo aqui com a leitura, já que temos essas sequências remetendo assim a final de ciclo, né? Tanto nos arcanos menores, 8, 9, 10, quanto nos arcanos maiores, né? 19, 20 e 21, tá? A segunda coluna, escolhas, né? Carta dos amantes, do livre-arbítrio, 8 de ouros, 9 de espadas. Preocupações que para alguns pode ter a ver com o trabalho ou com os estudos e você tem que fazer algum tipo de escolha, né? Essa energia central é muito iluminada, é a sua energia, porque você está aqui representado por essa rainha de paus, né? Você vai ter alegrias, você vai ter motivos para celebrar aqui, tá? Boas revelações, né? O sol traz uma luz, ele traz uma revelação. E aqui também tem uma questão de você compartilhar a sua luz, a sua alegria, tá?
não deixar essa luz apagar, né? Porque aqui vem energias um pouco mais escuras, né? Especialmente nessas cartas que eu apontei aqui. 3 de espadas, julgamento, a imperatriz. Aqui também vem uma sincronicidade numérica, o 33, né? E uma energia de renascimento, tá? Então aqui vem um arcano menor que é um pouco assim associado a sofrimentos, porém vem aqui um renascimento dessa luz, um renascimento dessa alegria, renascimento, né? Coragem é a carta da força, né? 8 de paus e o mago. Arcanos maiores de energia elevada, vibração elevada, um novo começo, fluidez, coisas acontecendo rapidamente. E se vem aqui, né? Olha que interessante. Eu já vou fazer o cruzamento dessa carta com essa, né? Porque essa carta nesse tarô chama-se coragem. E o 8 de espadas que vem aqui, ó, é uma carta muito associada a culpas e medos, né? Então esse cruzamento faz sentido, né? Coragem, tá? Coragem para lidar com o que quer que seja, né? 10 de paus cruzou com o mago, então a gente está falando de um 10, encerramento de um ciclo e começo de um novo, tá? Bastante positivo, ao que tudo indica aqui por essas cartas, né? Um peso que sai de cima das suas costas, tá? 9 de espadas e 3 de espadas são cartas de sofrimento, sim, e especialmente um sofrimento mental, né? Um tormento mental. Preocupações, ansiedades, insônias, tá? Então, cuide, né? Cuide da sua mente, porque essa energia ela não te ajuda em nada, ela não resolve nenhum problema, mais ou menos por aí. Seria interessante você praticar meditação para poder silenciar a sua mente, tá? Porque aqui tem excesso mental. Carta dos amantes cruzando com a carta da imperatriz. Escolhas importantes onde você tem que assumir esse poder pessoal, né? Assumir o poder pessoal das suas escolhas. O livre-arbítrio é um poder, né? A rainha de paus, que aqui chama-se o compartilhar junto com o sol, energia muito iluminada, vindo aqui por um arcano maior, é o universo trazendo uma luz aqui na sua vida, alegrias e motivos para comemorar, tá? Você pode até sentir ainda altos e baixos, né? Mas aqui existe uma tendência de encerramento, né? Enfim, de situações positivas, ó. Saltou a carta da liberdade, se libertar de algo. Sagitário, janeiro de 2022. Natureza, gratidão. O 4 de paus é uma carta muito associada à energia da gratidão e é o centro da sua leitura, tá? Então tá aqui, gratidão, e eu vou ler um trechinho dessa carta da natureza. Eu acho bem interessante a mensagem dela. Vamos lá. Na natureza, tudo flui sem esforço e em harmonia. Uma ovelha é simplesmente uma ovelha sem torturar-se tentando ser um urso polar. O urso hiberna no inverno sem medo de acordar e não ter o que comer. O elefante não fica se olhando no espelho achando que deveria perder uns quilinhos. Existe na natureza um equilíbrio tão perfeito e belo que só podemos percebê-lo como divino. A natureza opera intuitivamente e nos mostra, do modo mais palpável possível, que o nosso mundo é uma maravilhosa rede de conexões incrivelmente sincronizadas. Se observarmos a natureza atentamente, será impossível negar a existência de uma força maior que dá sentido ao que parece não ter sentido algum. A natureza tem muitos presentes a nos oferecer. Ela nos ensina sobre os ritmos da vida, sobre marés que vêm e vão, sobre folhas que caem para dar lugar a outras, sobre montanhas que se mantêm firmes e fortes mesmo em meio às tempestades, sobre a nossa impossibilidade de controlar forças que são muito maiores do que nós. A natureza nos ensina sobre mudança, transformação.
Tudo se move, o símbolo do infinito, né? Tudo se move e muda o tempo todo, quer gostemos disso ou não. Tudo acontece no seu próprio tempo, quer aceitemos ou não. Se você está recebendo esta mensagem, procure ficar em contato com a natureza. Se você mora numa cidade, pode procurar um parque, ou o contato com um animalzinho, ou mesmo uma singela flor. Permita-se estar em contato com a natureza sem pensar sobre ela, apenas sentindo-a. Sinta as árvores, sinta a presença desse animalzinho, sinta a beleza da flor e faça o exercício de perceber-se parte dela. Você é parte da natureza. Ao se conectar com o elemento natural dessa maneira, você será amorosamente conduzido por forças angelicais em direção à sua própria essência, ao ser natural que existe em você, ajudado a sentir-se parte de um mundo divino e amoroso, cuja essência reflete a mais pura perfeição. Ao sentir-se parte da natureza, você será capaz de aceitar o que quer que esteja lhe acontecendo agora e encontrará direcionamento intuitivo para a sua atual situação. Confie. É isso, sagitarianos. Espero que vocês tenham gostado da leitura, que essa leitura te ajude de alguma forma ao longo desse mês de janeiro, tá? Tudo de bom para vocês, um excelente começo de ano, um excelente 2022. E muito obrigada, especialmente você que ficou aqui até o finalzinho. Namastê!